Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para os nossos ouvintes e também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde. Vera nas nossas telas, cbn.com.br, Globoplay, onde mais? Também no YouTube e no Globoplay, como você disse. Vera, você sabe que um dos nossos ouvintes aqui, desses criativos, falou que o Congresso tá pix da vida com o Supremo. Full pistola. Boa. Tá bem por aí mesmo. Bem por aí, Sardenberg. Muito contrariado. O ministro Barroso, presidente do Supremo, disse agora há pouco que vamos chegar a uma, aspas, solução adequada. Eles vão fazer como fizeram no caso da desoneração. Então, vamos atualizar o nosso ouvinte para o que aconteceu nas últimas horas. Desde ontem, quando a gente deu aqui em primeira mão no CBN Brasil, que o Congresso entraria com um recurso contra as medidas do ministro Flávio Dino. Como a gente também antecipou, o ministro Barroso disse que não teria sentido ele dar uma liminar cassando a liminar ou as liminares do ministro Dino, sendo que o julgamento já estava marcado para dali a algumas horas. E ele começou à meia-noite de hoje e já há uma maioria a favor da manutenção da decisão do ministro, que suspendeu várias modalidades de emendas PIX, emendas de comissões e também uma boa parte das emendas individuais e de bancada de caráter impositivo. Então, votaram nesse sentido, além do ministro Dino, André Mendonça, Luiz Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli. Quem falta votar? Ministro Barroso, presidente do Supremo, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e ministro Cássio Nunes Marques. Então, o que acontece agora? Agora tem uma decisão de que, enquanto não houver rastreabilidade, transparência e outros critérios aí, as emendas estão com seu pagamento suspenso. O governo não precisa pagar nenhum desses tipos de emenda e agora não mais por uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, mas por maioria do Supremo. E o que se vai fazer agora? Se vai fazer o que se deveria ter feito antes, negociar. Só que agora o governo tem uma moeda para negociar, que é o fato de que o Supremo julgou que isso era excessivo, ou era inconstitucional, ou não tinha transparência, não atendia aos requisitos da boa administração pública. Então, o governo, como não tinha uma maioria para, no voto no Congresso, rever o caráter impositivo das emendas, ele contou com essa ajudinha do Supremo. E, nesse caso, ele nem recorreu ao Supremo. O Supremo pegou outras ações que havia lá, uma ação do PSOL, uma ação da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o Supremo decidiu com base nisso. Então, o governo é um sujeito oculto aí nessa história. Se beneficia da decisão, o Lula ontem deu aquela bandeira de que estava contando com essa decisão, porque falou que o volume de emendas que o Congresso tem é excessivo, e agora vai tentar chegar a uma coisa de voltar a pasta para dentro do tubo, a pasta de dente. Então, voltar a um nível anterior ao das emendas impositivas, o volume de recursos total do orçamento gerido pelo Congresso. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, antes de 2014, quando a gente começou a falar em impositividade, Sardenberg, o Congresso regia por meio de emendas cerca de 4% do volume total do orçamento da União. E hoje em dia as emendas já respondem por 20% do volume total de recursos do orçamento. Então, foi um avanço ao longo dos anos e por meio de várias medidas, várias PECs e algumas manobras, como a criação dessas outras modalidades mais opacas de emendas, foi um avanço do legislativo no sentido de um controle maior do orçamento. Isso tira do governo a possibilidade
possibilidade de fazer maiorias com mais facilidade, porque se você já tem as emendas impositivas, você não precisa votar com o governo para ser atendido, e tira do governo também a possibilidade de alocar os recursos para os seus próprios programas, como o PAC, Minha Casa Minha Vida e outros. Então, o que se está querendo é voltar a uma situação que não vai ser a de 4%, mas vai ser algum lugar no meio do caminho. E também tem 2 outros efeitos disso. Primeiro, você permite ao ministro Haddad fazer a meta fiscal com mais facilidade, porque ele consegue reter nas emendas o que o governo não quer cortar nos seus próprios gastos. E segundo, dá ao governo uma possibilidade de interferir na eleição da presidência da Câmara e do Senado que ele não tinha antes. Ele teria que ir com o candidato do Arthur Lira obrigatoriamente e aceitar quase como certa a eleição do Davi Alcolumbre no Senado, porque eles eram os que regiam essa questão das emendas. E agora, eles perdendo esse poder, o governo ganha ali uma capacidade de ter uma voz na sucessão das mesas da Câmara e do Senado. Tudo isso por obra e graça do Supremo Tribunal Federal neste caso. Começar pelo Flávio Dino, né? Aquela história da dobradinha, né? Porta giratória. Você sai do governo, entra no Supremo e faz ali uma tabelinha. A gente tem muitos aspectos, né? Essa, como não é uma questão simples, é uma questão que não permite uma leitura só de um lado ou só de outro. É óbvio que há um abuso nessa questão das emendas. É óbvio que nos últimos anos se criou uma situação anômala em que o Executivo realmente só executa aquilo que o Congresso determina em termos de orçamento. Mas também é óbvio que não cabe ao Supremo Tribunal Federal ser o VAR na relação do Supremo, do Congresso com o governo. Não é essa a missão constitucional. Não é isso que a Constituição disse quando ela falou que o Supremo fala por último. Ele fala por último para dirimir aquilo que seja realmente questão inconstitucional. Ele é uma corte constitucional. Ele não é um poder moderador que fala assim para o Congresso e para o governo: olha, vocês sentem aqui agora e agora vocês dialoguem. Não é essa a função do Supremo, porque aí fica 2 contra 1 e você tem um desequilíbrio dos poderes. Então, se existe uma hipertrofia do Legislativo nessa questão das emendas, o que for inconstitucional, sim, é função do Supremo arbitrar, como a ministra Rosa fez lá no caso do orçamento secreto, que era uma excrescência realmente. Agora, você querer modular todo o volume de emendas via Supremo me parece um pouco excessivo e parece que o Congresso tem sim alguma razão em reclamar que ficou aí vendido nessa triangulação, nessa tabelinha. Bom, e a história continua, porque aí agora, por vias tortas, veio uma negociação e também tem a outra negociação, né? Tem a da desoneração, né? Que também está meio não resolvida, né? Votou, né? Votou essa semana no Senado? Sim, votou no Senado, né? Mas não é do jeito que o governo gosta, né? Não é do jeito que o governo gosta e é assim, isso é do jogo. O governo não tem uma maioria tranquila no Congresso. Essa questão da desoneração, ele perdeu no voto inúmeras vezes. E aí contou com essa nova chance dada pelo Supremo, mas também tem de negociar. O governo não pode abrir mão da articulação política com o Congresso, esperando que tudo vá se resolver no Supremo Tribunal Federal. Não é assim que funciona uma democracia sã, uma democracia saudável, em que os 3 poderes têm forças equivalentes e jogam dentro das suas atribuições, né? Eu escrevi um pouco sobre isso na minha coluna de hoje no Globo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana que vem, um ótimo fim de semana para vocês e até mais tarde também com o resumo da semana lá no Ponto Final. Valeu, Vera.